Olá, você vai assistir agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Quero lhe convidar a abrir o teu coração e acolher a poderosa Palavra de Deus. E também te convidar para estar conosco em um dos nossos cultos no CI, aqui em Itajaí. Que Deus te abençoe. Você tem Bíblia, abra ela em Lucas capítulo 1. Os olhos cheios de lágrima, a letra é pequena, tem que aposentar essa Bíblia, mas eu tenho um apego emocional nela aqui. Lucas. O verso de número 1 também, Lucas 1. Diz assim a palavra: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra e por este culto especial. Obrigado, Senhor, porque tu se manifestas aqui de uma forma tão graciosa. E eu te peço, Senhor, que o meu trabalho seja não atrapalhar o fluir do teu Espírito e que o Senhor nos dê uma porção revelada. E que a palavra flua em todos os corações e que nos ajude a encontrar, conhecer o nosso caminho, iluminados por Ti e pela Tua poderosa palavra, em nome de Jesus, amém. Esta palavra, ela veio ao meu coração ontem, quando eu tive a oportunidade de ministrar numa convenção, numa reunião da Adonep, que é uma associação que faz um trabalho evangelístico, de salvação de vidas, especialmente no mundo dos profissionais liberais, corporativo, né, dos empresários e pessoas que provavelmente não viriam a uma igreja assim prontamente, devido às suas preconcepções, né, os seus pensamentos, o que ouviram na mídia, enfim. Muitas pessoas têm uma ideia distorcida do que é a igreja de Jesus, a igreja de verdade. A igreja corpo. E esse trabalho, então, ele é uma ferramenta. Num jantar, então, aquele que jamais entraria numa igreja, ouve falar de Jesus, um testemunho, e muitos se convertem. Depois, obviamente, caem essas barreiras de preconceitos e eles passam a congregar. E são muitos os que se converteram através dessa ferramenta, através da Adonep. E ontem, então, quando eu estava lá, eu estava ministrando uma outra palavra e ministrando a palavra, começou a acender esta no meu coração. Eu já devo ter dito isso algumas vezes na igreja, mas Lucas, para mim, se eu pudesse, ou se eu tivesse que escolher um dos 4 evangelistas para ler, e só fosse me dada a oportunidade de ler um dos 4, Fernando, escolheria o Evangelho de Lucas, porque eu me identifico mais com Lucas, pelo seu estilo, pela sua vida, pela sua personalidade. Mateus escreveu o seu Evangelho focado, destinado aos judeus, para que os judeus reconhecessem em Cristo o seu Messias. Então o Evangelho de Mateus ele é muito focado para o povo judeu. O Evangelho de Marcos é um evangelho mais focado, mais destinado ao povo romano, para mostrar Deus, ou Jesus, sendo Deus, através do seu poder, da sua ação, do grande homem poderoso. A gente conhece o Império Romano, era um império que as pessoas, elas davam muito valor ao poderio humano, à autoridade dos homens, à ação
dos grandes heróis romanos, e Marcos, quando escreve o seu evangelho, ele está dizendo que existe um maior do que todos, Jesus. João é um dos 4 evangelhos que é dedicado diretamente à igreja, e apresenta Jesus como Deus, para aqueles que já se converteram, gentios ou judeus, mas que já se converteram. Tanto é que João não tem a pretensão de explicar genealogia, dizer quem Jesus foi enquanto era novo, nada. João já começa dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que existe se fez. Ele é a luz do mundo, designando Cristo como o Senhor de toda a terra. E Lucas escreve o seu evangelho para os gregos, para os gentios, para aqueles que viviam sem fé, aqueles que não conheciam o Senhor, aqueles que não tinham religião, aqueles que eram mais voltados para o pensamento filosófico, científico, aqueles que eram mais críticos, aqueles que eram mais incrédulos. Então, Lucas, que era um médico, ele resolve fazer uma pesquisa sobre Jesus, e fazendo essa pesquisa foi se convencendo cada vez mais. E eu digo para você que nasceu ontem, enquanto eu estava lá, porque eu creio que se Lucas fosse vivo hoje, talvez ele se enquadraria nesse perfil, né, daqueles que frequentam, que são associados lá da Adonep, porque era um médico, era um cientista, era um pesquisador, e é muito o perfil deles lá. E Lucas, então, ele escreve, e Lucas não escreve apenas o evangelho de Lucas, mas ele escreve também o livro de Atos. Os 2 livros foram escritos por Lucas, e não foram escritos, apesar de eu dizer aqui que Lucas escreveu para os gentios, para os gregos, no coração de Lucas, a carta, ou os 2 livros, não eram para a coletividade, era para uma pessoa. Lucas escreveu o evangelho de Lucas e o livro de Atos. O livro de Atos é poderosíssimo, conta a história do início da igreja, conta o derramar do Espírito, fala sobre os milagres e a grandiosa graça e tudo que os apóstolos faziam em nome de Jesus, conta muita coisa sobre Pedro, sobre Paulo. Lucas se tornou um discípulo de Paulo, ele não conheceu Jesus pessoalmente, ele entrevistou aqueles que conheceram Jesus. Então é mais um ponto onde eu vejo uma conexão conosco, porque nós também não vimos Jesus pessoalmente, nós vivemos pela fé, baseados nos testemunhos que ouvimos. O que sabemos de Jesus, sabemos a partir de pessoas que testemunharam a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada especialmente o Novo Testamento, é um relato de muitas testemunhas oculares, e nós cremos no que eles viram, e pelos sinais que temos também, fortalecemos a nossa fé, e foi o que aconteceu com Lucas. Agora, o interessante é que ele escreveu para uma pessoa, provavelmente morreu sem ter noção da dimensão, da proporção que o que ele fez se tornou. Provavelmente foi Teófilo, ou alguém que leu também ali junto, que começou a espalhar o evangelho de Lucas e o livro de Atos, ao ponto de ir parar no canon bíblico, e nós temos hoje 2,5 bilhões atualmente de cristãos que leem esses evangelhos, que leem a carta de Atos, e tantos outros ao longo da história, nesses 2000 anos de igreja, que leem esses 2 livros poderosíssimos. Agora, o objetivo de Lucas não era a coletividade, o objetivo de Lucas era uma pessoa, e talvez isso seja um ponto de reflexão para nós. Às vezes nós queremos tocar o coração de muitos, mas se nós tocarmos bem tocado o coração de um, este um pode fazer algo que vai para além da nossa imaginação. As maiores mensagens que nós podemos pregar,
provavelmente não serão para muitas pessoas, mas para um. Aquele texto de WhatsApp, inspirado pelo Espírito Santo, e não pelo capeta, com palavras, com o Evangelho, o deixar-se à disposição do Senhor, para um que ligou, um que mandou uma mensagem, um que pediu socorro, um que pediu oração, um lá no direct do Instagram, uma pessoa. Talvez aquilo que o Senhor colocar, você vai escrever sem pretensões, mas de coração, de verdade, querendo ver a conversão daquele ou daquela que está recebendo de você uma palavra genuína, verdadeira. Talvez seja essa pessoa que vai a multidões, por conta daquilo que Deus colocou dentro do teu coração. Então, hoje pela manhã, refletindo sobre isso, eu senti do Espírito um certo sinal de menos pretensão, mais dedicação. Deus tem promessas grandes para todos nós, mas no próprio Jesus Cristo você vai ver, aquele que mudou a história da humanidade, você vai ver as maiores mensagens de Jesus pregadas a um, sentado, conversando com um, instruindo um, e alguém em volta ouviu, ou aquele testemunhou, e eles saíam testemunhando, e Jesus ainda tinha aquele caráter de humildade, de dizer, olha, nem fala para ninguém, fica na tua, mas parece que você quer espalhar uma notícia, diz para o outro, não conta nada, fica quieto, e aí se espalha. Mas o coração dedicado a eu creio que um a um, nós podemos ganhar essa cidade para Jesus, um a um, focarmos em um. Às vezes nós estamos num ambiente congregacional e a gente está desejando, almejando a pregação da palavra, a plataforma, o microfone, e isso não é pecado, mas às vezes estamos negligenciando aquele que a gente encontra no elevador todos os dias, aquele amigo de trabalho daquela ilha, né, que a gente trabalha todos os dias. Às vezes temos a audácia, a coragem, a ousadia de falar para muitos, mas nos calamos quando é para falar para um, e o poder está no um a um. Um a um a gente pode ir transformando, um a um a gente pode ir alcançando. Lucas provavelmente morreu sem ter uma dimensão, mas um dia ele verá o resultado da sua obra. Naquele dia, quando o Senhor o ressuscitar, como diz a palavra, ele verá o resultado da sua obra. Essa semana eu escrevi alguma coisa na internet sobre, gravei sobre disposição e disponibilidade. Que nem sempre nós estamos dispostos, ou quase nunca estamos dispostos, mas se estivermos disponíveis, grandes coisas podem acontecer. A disposição é algo que tem a ver com a alma, com o sentimento. Disposição tem a ver com saúde, tem a ver com alegria de coração, tem a ver com, para estar disposto, eu preciso de incentivo, de reconhecimento, de valorização. Muitas vezes a gente se torna indisposto porque a gente não recebe isto, a gente espera, mas não recebe, então ficamos indispostos. Agora, a disponibilidade é uma questão de determinação, é uma questão de espírito. Quando Ananias foi chamado por Jesus para ir até Damasco pregar a Paulo, Ananias estava indisposto. Ele disse, não, Senhor, mas assim, é Paulo, é um matador de crente, é o cara que persegue a igreja, uma indisposição declarada, velada, mas disponível, eis-me aqui. E ele foi, mesmo indisposto, mas disponível. Paulo foi regenerado e se tornou o apóstolo Paulo. Pedro também, quando teve a visão, estava indisposto. Eu não vou comer essa coisa, nada impuro entrou em mim, mas quando a visão foi, ele entendeu a visão, sabendo que ele deveria ir até a cidade
do centurião Cornélio pregar a palavra a um gentio, coisa que judeu não fazia, indisposto, mas disponível. Diz a palavra que ele entra na casa do centurião meio indisposto, meio contrariado, meio duvidoso, tinha muito legalismo dentro dele ainda, era um judeu de berço, mas ele começou a falar de Jesus, mesmo com indisposição, ele começou a falar de quem Jesus era, entretanto disponível, e diz a palavra que enquanto ele falava de Jesus, de repente, o Espírito Santo desceu sobre Cornélio e sobre toda a sua casa, tal como foi no dia de Atos 2. Disponíveis. Que se levante uma igreja disponível, uma igreja determinada, uma igreja que diz, vamos para frente, vamos juntos, vamos pregar o Evangelho, vamos anunciar. Muitos dias nós estaremos com as duas coisas, isso é bom demais, a disposição e a disponibilidade, mas quando não estivermos dispostos, a disponibilidade nos fará dar um passo à frente, e um passo adiante, e um passo além do nosso adversário, porque este é o maior problema da nossa geração, ou talvez da humanidade como um todo. A diferença entre uns e outros não é a sua capacidade, não é a sua condição, mas é a sua disponibilidade. A maior parte das pessoas vive pelo prazer, vive pela motivação, tem que ter uma disposição para agir, enquanto pessoas, às vezes se levantam doentes, às vezes se levantam sem condições econômicas, às vezes têm um sonho de trabalho, um sonho de crescimento, mas não têm as ferramentas necessárias, se adaptam, fazem do jeito que dá, mas o feito é melhor do que o perfeito. A excelência está em você fazer o melhor com aquilo que você pode, e estes indispostos, mas disponíveis, quando passa um tempo você vê eles lá na frente, enquanto muitos continuam esperando o ânimo, estou esperando me animar. A gente percebe isso nos apóstolos, nos discípulos, e em Lucas, que se disponibilizou, mesmo andando com Paulo, e andar com Paulo, gente, andar com Paulo era andar apanhando, andar com Paulo era andar sendo preso, andar com Paulo era andar correndo riscos em todo o tempo, andar com Paulo era andar enfiado em confusão, porque o homem que se metia em confusão era o tal do Paulo, e confusão dele, não de Lucas, porque Lucas estava andando com Paulo como discípulo, mas respingava nele as confusões que Paulo arrumava, mas Paulo não arrumava confusão porque gostava de confusão, Paulo arrumava confusão porque carregava o nome de Jesus, e o nome de Jesus para o mundo, e para o povo judeu daquela época, era um nome de contradição, era um nome de embates. Paulo, onde entrava nas cidades, o poder de Deus se manifestava, o povo se dobrava, e daqui a pouquinho vinha meia dúzia de religiosos e virava o coração do povo, numa cidade onde num dia Paulo foi tratado como um herói, no outro ele foi apedrejado, simplesmente porque a massa é volúvel. E ali estava Lucas, sofrendo os problemas que nem dele eram. Então eu fico pensando que, muitas vezes indisposto, mas nunca indisponível, e pensando no tal do Teófilo, que a gente nem sabe quem é, dizendo, eu vou te ajudar. Alguns estudiosos acham que ele era alguém nobre, dos gregos, enfim, mas escrevendo o relato ordenado para que ele tivesse certeza daquilo que lhe foi ensinado. E nesse relato ordenado, numa ordem cronológica, tem um capítulo que eu gosto demais, que é o capítulo 7 do livro de Lucas. Se você quiser me acompanhar na palavra, você pode acompanhar, eu vou só citar aqui porque nós estamos com um tempo avançado, mas o capítulo 7 conta 4 histórias maravilhosas, e diz que essas histórias começam a acontecer depois de Jesus ter lhes pregado a palavra, no famoso Sermão da Montanha, aonde Jesus se assenta na montanha, se assenta no monte, e ele começa das bem-aventuranças, e ele começa a falar sobre bem-aventurados
os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque verão ao Senhor. Os pacificadores, por serão chamados filhos de Deus. Jesus começa a falar sobre o poder da oração, o poder do perdão, o poder do amor, inclusive para os seus inimigos. Jesus, ele explica muita coisa, e quando ele termina de falar tudo isto, ele termina dizendo que no final de Lucas 6, ele termina falando que aqueles que ouvem a palavra, você certamente já ouviu isto, e praticam a palavra, são homens semelhantes a quem constrói uma casa sobre a rocha. Caem as chuvas, transbordam os rios, os ventos vêm e dão contra aquela casa, mas aquela casa não cai, porque ela está fundamentada na rocha. Quem é a rocha? É Jesus Cristo. Quem ouve a palavra de Jesus e pratica o ensino de Cristo, não vai para além dele, mas fica no ensino de Cristo, tem uma casa sustentada sobre a rocha. E haja o que houver, tempestades que virão, problemas que ainda acontecerão, tantas coisas e sinais que se cumprirão, especialmente nos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, e não são sinais de coisas boas, são sinais de coisas ruins. Entretanto, nós e a nossa casa não seremos abalados, porque estamos no ensino de Jesus Cristo, e vivendo no ensino e praticando o ensino de Jesus, nos protege. E aí diz a palavra que quando Jesus termina de ensinar, ele entra em Cafarnaum. E Cafarnaum é uma cidade que Jesus escolheu morar, que se chama Vila de Conforto. E tem tudo a ver. Quando nós ouvimos a palavra, nos dedicamos à palavra, servimos o Deus da palavra, praticamos a sua palavra, o nosso coração se pacifica. O nosso coração encontra conforto. Tem gente procurando conforto lá no mundo porque não conheceu a palavra. E é um problema fácil de se resolver. Invoque o Senhor Jesus. Serão salvos tu e a tua casa, e haverá então conforto, descanso. O que Jesus falou? Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Meu Deus, o mundo, quando ouve isto, fica perplexo e diz: eu quero, e se lançam, e isto provoca de fato esse conforto que nada lá fora pode dar. Eu temo quando nós como igreja começamos a esquecer disso, e aí as ansiedades da vida, os temores, os medos, as angústias, começam a nos dominar. Elas sempre vão nos permear, porque nós estamos numa natureza humana, numa carne corrompida, lutando para sobreviver. A nossa carne quer sobreviver, mas ela já está dominada pelo Espírito, e a carne não herdará o reino, mas ela insiste em sobreviver. E isto então, somos permeados por angústias, por ansiedade. Tudo isto está à nossa volta, mas não pode nos dominar, porque nós temos uma palavra, nós temos o Evangelho dentro de nós, e quando nós colocamos em prática, ainda que não estejamos vendo nada prontamente, instantaneamente, encontramos descanso. Você quer descansar? Faz o que Jesus mandou fazer. Você vai ver que antes de qualquer coisa se cumprir, você já descansa. Eu fiz o que ele mandou, o problema já não é mais meu, é dele. E Jesus disse: passarão céus e terras, mas a minha palavra jamais passará. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E nós insistimos em confrontar a palavra, em relativizar a palavra, em desprezar a palavra, em descrer da palavra. Cumpra a palavra, e haverá descanso para a tua alma. A gente descansa no Senhor, e descansar no Senhor é descansar nesta confiança. Então Jesus, depois de ter pregado tudo, entrou em Cafarnaum, um lugar de descanso, e entrou com ele uma multidão. E lá dentro de Cafarnaum tinha um homem que era um centurião, que ouvindo falar de Jesus,
enviou alguns líderes religiosos para que fossem até Jesus, porque o seu servo estava doente, a quase morte, e era um servo que ele estimava muito. Diz a palavra que os líderes religiosos chegaram a Jesus e disseram: mestre, este homem merece que lhes faça isto, porque ele ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. E diz a palavra que Jesus foi com eles. Foi com eles por quê? Porque aquele homem amava. Porque o amor demonstra e se revela por meio de ações. A fé sem obras, ela é morta. E quando Jesus ouviu o discurso daqueles líderes que intercederam por ele, insistindo a Jesus, Jesus prontamente foi. Tudo que você faz por amor não é jogado fora. Outro dia eu preguei uma palavra sobre o poder do amor e dizia que o amor, ele é eterno, o amor ele permanece, aquele que ama é eterno. Tem coisas que nós fazemos hoje, fazemos por amor e não vemos os resultados, mas um dia, se necessitarmos, o Senhor certamente virá ao nosso auxílio, porque tudo aquilo que semearmos, certamente colheremos. Por isso que a palavra fala: não nos cansemos de fazer o bem. Este homem, num dia trágico da sua vida, um servo que ele amava muito, que lhe era muito útil, que ele tinha em grande estima, este servo estava doente e ele mandou homens intercederem a Cristo. Ele não conhecia Jesus, mas ele foi pedir oração para quem conhecia. Eu acho que você já deve ter feito isso alguma vez na vida, ou já deve ter recebido um pedido de oração, e aí você foi interceder a Jesus por alguém. E aí quando você vai interceder a Jesus por alguém, você não vai apresentando os podres, você vai apresentando as qualidades, dizendo: ô Senhor, olha por ele, olha por ela. Talvez a religião diz: mas é centurião romano, mas nem crente é. Mas você enxerga pelos olhos do Espírito, e os olhos do Espírito nos enxergam prioritariamente por aquilo que carregamos de qualidades e por aquilo que ainda seremos, e não por aquilo que as pessoas estão falando de nós. Então eles foram, e olha que é raro você ver na Bíblia líder religioso sendo usado por Deus, hein? É raro, mas nesse caso foram interceder, e Jesus foi. E o interessante é que eles dizem assim: esse homem merece. E aí quando Jesus está chegando perto da casa do homem, este homem agora envia amigos a Cristo dizendo: Senhor, eu não mereço. Os líderes achavam que ele merecia, mas ele reconhecia que era imerecedor. E isto agradou mais ainda ao Senhor Jesus Cristo, porque às vezes as pessoas estão nos louvando por determinadas coisas que estamos fazendo ou fizemos, mas aqui dentro a gente sabe que tudo é graça do Senhor, que só fazemos o que fazemos e podemos o que podemos porque o Senhor primeiro foi por nós, porque o Senhor primeiro nos abençoou. E este homem disse então a Jesus: eu não mereço que tu entres na minha casa, porque eu também sou alguém que tem servos sob o seu comando. Eu digo a um vai, ele vai, digo a outro vem, ele vem, digo a um faça, ele faz, e por isso eu creio. Olha aqui, meu irmão, um centurião romano, eu estou falando de um gentil, eu estou falando de alguém que nem conhecia Jesus face a face, eu estou falando de alguém que ouviu falar de Jesus. Não era a multidão que estava com Jesus, não eram os líderes religiosos que estavam com Jesus, não era quem conhecia as Escrituras, não eram aqueles que nasceram num berço escrito evangélico, não eram. Era um centurião, alguém que nunca numa igreja entrou, mas reconheceu que basta uma palavra para tudo mudar. Basta uma palavra e o Senhor pode mudar completamente a nossa história. Contudo, basta uma palavra e eu sei que o meu servo pode ser curado. Jesus olhou só para quem? Para a igreja. E disse assim: eu estou admirado, porque nem em Israel eu vi tamanha fé. O que diz a palavra? Tudo é possível àquele que crê. Tem gente lá fora, convicto, que se Deus resolver mudar, muda. E muitas vezes gente dentro está colocando em dúvida a palavra que recebeu do Senhor.
E o Senhor olha e diz assim: tem pedra clamando, tem gente com fé maior lá fora do que aqui dentro, e que este culto seja um culto também de resgate da fé e de esperança absoluta na palavra que Deus já te deu. Quem carrega uma palavra do Senhor aqui? Basta uma palavra. Você sabe que basta, é porque Deus ele gosta de papo, e Ele gosta de falar conosco, e Deus é um Deus que gosta de estar perto, e Deus é um Deus que durante a nossa caminhada, muitas vezes, se apresenta. Nós vamos ouvir Deus falar conosco, de várias formas, de muitas maneiras, muitas vezes na nossa vida. Mas se nós já tivemos uma única experiência, ela é suficiente, e ela deveria ser suficiente para nós irmos até o fim da nossa caminhada. Uma palavra. Talvez você recebeu uma palavra há 10 anos atrás, uma palavra, ela é suficiente para você caminhar até que ela se cumpra. De palavra em palavra, nós vamos vivendo no chão da vida, acreditando na esperança de que o Senhor certamente fará, e enquanto Ele não cumprir, você está debaixo dessa palavra. Então viva por esta palavra, ande nesta palavra, caminhe nesta palavra, até que se cumpra. Quando se cumprir, virá uma nova. Quando se cumprir, virá uma nova instrução, uma nova palavra de Deus, porque enquanto houver vida, há projeto, há propósito, há desígnio do Senhor. Mas às vezes nós nos perguntamos: o Senhor se calou, o Senhor faz tempo que não fala. A pergunta é: Ele falou e nós fizemos o que com o que Ele falou? E muitas vezes existe uma igreja menina, uma igreja inconstante, uma igreja que varia muito nos seus pensamentos, porque vive de emoções, esperando sempre uma palavra, todo domingo quer uma palavra, todo domingo quer uma palavra, todo domingo quer uma palavra. O Senhor, pela sua misericórdia, está sempre nos instruindo, mas tem a grande palavra do Senhor sobre nós. Cumpra a palavra, coloque em prática de uma vez por todas. Basta uma palavra, basta uma palavra. Diz a Bíblia que aquele homem teve o seu servo plenamente restaurado, todos glorificaram a Deus. E aí diz a palavra que Jesus sai, tudo isso um relato ordenado, diz a palavra que Jesus sai e entra numa cidade chamada Naim agora. E quando ele vai entrando nessa cidade chamada Naim, vem de dentro da cidade uma multidão com uma mulher viúva, enterrando o seu único filho, e Jesus indo com uma outra multidão, e mostra muita polaridade que nós vivemos. De um lado, uma multidão festiva, andando com Jesus, crendo na palavra, vendo os sinais, vendo o Senhor, andando na sua proteção, sendo instruídos pelo bom pastor, caminhando para um lugar bom. E do outro lado, uma multidão desanimada, desiludida. Mas quando se chocam, quando se encontram, quando Jesus chega, o bem vence o mal, a luz se sobrepõe às trevas, o pranto é transformado em alegria. Eu acredito que o Senhor pode nos transformar em pessoas que transformam ambientes, em pessoas que transformam lugares, porque nós carregamos a luz do mundo, nós carregamos a palavra da esperança, nós carregamos aquilo que Paulo escreveu aos Romanos 5, que as tribulações produzem um caráter aprovado. O caráter aprovado é a esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou do seu Espírito em nós. Quem aqui está andando com Jesus? Que onde há um lugar de morte, seja um lugar de vida em nome de Jesus. Que onde há um lugar de choro, seja um local de alegria em nome de Jesus. Que onde há um lugar de insatisfação, de desesperança, seja um lugar de contentamento em nome de Jesus, porque nós vamos chegar trazendo esta palavra. Jesus se compadece da mulher, toca no caixão, diz a palavra, e diz ao menino: levante-se. O menino levantou-se e começou a falar, e aquela que era uma multidão triste, desanimada, desiludida, juntou-se à grande multidão que andava com Jesus. E eu fico imaginando
a celebração que foi. Jesus não para, Jesus sai dali, e diz a palavra que alguns discípulos de João, ao ouvirem falar do que Jesus estava fazendo, foram enviados por João, para perguntarem a Jesus: tu és aquele que haveria de vir, ou nós devemos esperar algum outro? João aqui simboliza muito estes homens e mulheres que dentro da igreja já foram tremendamente usados por Deus, mas estão passando por um período que não compreendem por que estão passando e talvez duvidam no coração. Não se esqueça que João é o cara que viu o Espírito Santo descer de forma corpórea sobre Jesus Cristo, e que disse: eu não conheceria se do alto não me fosse dito que aquele sobre quem o Espírito vier, este é o Salvador do mundo. João é aquele que, quando viu Jesus passando, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João é aquele que disse: eu não sou digno sequer de desamarrar as tuas sandálias, quanto mais te batizar. João era aquele que viu a glória do Salvador, mas foi preso injustamente, estava lá pregando, estava lá batizando, estava lá cumprindo o seu ministério, e um problema lhe sobreveio, e agora na cadeia, talvez duvidou no coração: será que és tu mesmo aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Diz a palavra que naquele momento Jesus começou a curar enfermos, libertar pessoas de espírito imundo, ressuscitar mortos, começou a manifestar os seus sinais, e mandou dizer a João: vá lá e digam a João que os mortos ressuscitam, que os cegos veem, que os doentes são curados, que o reino de Deus é pregado aos pobres, e feliz é aquele que não se escandaliza por causa do meu nome. Talvez você esteja num lugar onde na sua vida você não esteja percebendo muitas coisas, mas levante os teus olhos e veja que os sinais estão sobre a terra, e os sinais declaram a glória de Deus. Os céus declaram a glória de Deus, o mover do Espírito Santo sobre a terra declara a glória de Deus. Talvez o teu momento não seja um momento bom, mas isso não muda quem Deus é. O Deus que está fazendo lá, já fez na sua vida e pode fazer certamente mais e mais, não duvide. Diz a palavra que eles foram e Jesus disse: vocês conhecem João? Dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. O que Jesus estava querendo dizer? Aquilo que ele disse quando ele colocou crianças no seu colo, dizendo: aquele que se faz pequeno, o menor, este é o maior. Aquele que se faz servo, aquele que se dedica, aquele que crê na palavra, aquele que não abre mão da esperança, aquele que não abre mão da palavra, da confiança que tem, daquilo que recebeu, aquele que não abre mão, aquele que já teve uma experiência, aquele que já ouviu, aquele que já compreendeu, ainda que em partes, e se faz um servo, este se tornará grande, este se tornará o maior. Note que estas palavras todas têm uma correlação. Ontem à noite, quando eu cheguei em casa, eu estava conversando com a minha esposa, e ela disse: você está indo estudar? E normalmente eu fico sábado estudando, e ontem, como eu fui pregar lá, eu quebrei um pouco a minha rotina, e aí eu me deitei na cama e disse a ela assim: Deus colocou uma palavra no meu coração, mas é só um pensamento. E ela perguntou: o que você está pensando? Eu falei: Lucas 7. Aí ela perguntou: e o que está escrito? E aí eu comecei a relatar a ela que estava escrito o centurião, a viúva de Naim, João Batista, e também tem a história da mulher pecadora que ungiu Jesus, que entra na casa, quando ele estava na casa do fariseu, e diz a palavra que ela entra por trás dele chorando, começa a chorar, molhar os seus pés, e ela enxuga os seus pés com os seus cabelos, e ela beija os seus pés, e ela vira um perfume sobre os seus pés, e a casa se enche de uma fragrância, e o fariseu começa a pensar: se Jesus fosse profeta, ele saberia quem nele está tocando. Tem gente que vai te julgar por pessoas que andam ao seu lado, não sabem qual é o seu trabalho, mas vão estar te julgando. E Jesus disse: Simão, 2 deviam, um 500, outro 50, ambos não podiam pagar a dívida, o credor perdoou a dívida de ambos, quem ama mais? E Simão: claro que o que foi a dívida perdoada de 500, e Jesus diz a ele: então, essa mulher, desde que eu entrei na sua casa, você não me recebeu, você não me deu água para lavar os pés, mas ela molha os meus pés com as suas lágrimas. Você não me beijou, mas desde que eu entrei aqui, ela não para de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela
colocou perfume sobre os meus pés. Por isso eu digo que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela mais amou, e quem mais ama, mais tem perdão. E aí a minha esposa disse: tá, e o que você quer falar? Eu disse: não sei. Aí ela me fez uma pergunta que me fez entender a mensagem. Ela disse: o que tudo isto tem em comum? Qual é a relação desses 4 textos? Diz a palavra que Jesus, depois de receber toda a adoração dela, disse: filha, vá em paz, a tua fé te salvou. E aí quando ela perguntou isso, me acendeu. É isso que o Senhor quer, ligar todos os pontos. E o que todos esses textos têm em comum? A regeneração da esperança, a restauração da esperança no coração. Mês 10, gente, mês 10, ainda dá tempo de restaurar a esperança, para que tudo aquilo que o Senhor lhe prometeu neste ano se cumpra. Talvez você esteja parecido com o centurião. Já ouviu falar tanta coisa do Senhor e agora está com um problema que talvez nem é seu, mas está te afetando. É um filho doente, é um problema na empresa, é o lugar que você trabalha, talvez pensando em fazer uma demissão em massa, um problema que não é seu, mas você levanta um clamor ao Senhor e crê que uma palavra do Senhor pode mudar tudo. Eu quero declarar em nome de Jesus que seja hoje o dia em que a palavra do Senhor mude essa circunstância e restaure a tua esperança. Talvez você seja a pessoa semelhante à viúva de Naim. Nós estamos de fato vivendo um tempo muito mortífero, um tempo de muitas mortes, um tempo de muitas perdas, um tempo de muito choro, de muito lamento, de pessoas que sepultaram entes queridos, pessoas queridas, e a falta destas pessoas está se tornando cada vez mais forte no coração. Quando morre um ente querido, quando morre um patriarca, quando morre uma matriarca, quando morre um filho, quando morre alguém do nosso núcleo duro, da família, todos são abalados. Não há como, não é só a falta da pessoa física, mas tudo que ela representa nos afeta. Eu me lembro quando meu pai faleceu e o velório do pai foi um velório de muita gente passando, muita coisa acontecendo, era uma loucura. E eu me lembro de uma cena que eu estava no esquife assim, e um dos pastores da igreja, à época, de uma das congregações, ele parou ali e ele começou a dizer: o Senhor vai ressuscitar o bispo. Nós vamos orar e o Senhor vai ressuscitar o bispo, o Senhor vai ressuscitar o bispo, o Senhor vai ressuscitar. Eu creio que Deus pode ressuscitar mortos, ainda hoje, agora, como Ele quiser. Mas estranhamente, quando ele começou a falar aquilo, no meu espírito veio uma palavra que hoje eu sei que era o Espírito Santo de Deus me confortando, dizendo: eu não vou ressuscitar, isso não vai acontecer. E não é porque eu não posso, é porque eu quero que se cumpra uma palavra em João 6, que diz: todo aquele que o Pai enviar a mim, eu o receberei e eu o ressuscitarei no último dia. Eu não quero ressuscitar agora, não é porque eu não posso, ou não é porque vocês não merecem, mas é porque o grande dia do Senhor vai ser a grande ressurreição dos justos. Então não te preocupa, eu estou levando ele comigo e eu vou dar o maior presente que ele pode receber, que é a ressurreição no último dia. E quanto a você, eu vou cuidar de você. E ele está cuidando, gente. Ah, como Ele está cuidando. A minha esperança nunca se perdeu. O meu pai dizia o seguinte: eu vou primeiro e vou esperar vocês debaixo da árvore da vida. E eu sei que o Senhor o ressuscitará no último dia. Eu tenho essa esperança na minha vida. E não só ele, os meus avós morreram 2 anos depois, e tantos outros que eu já perdi ao longo da vida. E talvez você seja semelhante a uma viúva de Naim, indo a viúva com um único filho. Mas creia, eles estão guardados no Senhor. Enquanto a você, o Senhor vai cuidar de você. Não perca a tua esperança.
Talvez você seja como João Batista, já viveu tanta coisa e agora está com a cabeça a prêmio. E o Senhor está dizendo: olhe os sinais, olhe e veja a glória sendo derramada. Nos últimos dias mostrarei maravilhas em cima nos céus e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol não dará a lua se transformará em sangue antes do grande e glorioso dia do Senhor. Talvez você olhe para você e a cabeça está a prêmio, mas se você olhar à tua volta, você vai ver que o Deus que nós cremos continua fazendo grandes coisas. E se Ele está fazendo pelos outros, Ele está fazendo por nós. Nós somos a sua igreja. Então somente continue sendo esse servo, esta serva. Continue servindo o reino, porque o Senhor vai te fazer grande, o Senhor vai te fazer maior, o Senhor vai te fazer melhor. Talvez você seja o símbolo da pecadora, a pessoa que ninguém acredita, a pessoa que o teu louvor é desprezado, é criticado, é julgado. Talvez você é a pessoa que quando levanta a mão, alguém olha e diz assim: não tu, né? Menos. E o Senhor está dizendo: você me ama? Quanto maior o teu pecado, maior o teu perdão. Onde abundou o pecado, transbordou a graça do Senhor. Sabe o que eu entendo? Que há esperança para todos nós, em qualquer circunstância que estivermos, seja qual for a realidade de vida que cada um de nós aqui está enfrentando atualmente. Existe uma esperança, e essa esperança se chama Jesus Cristo, o Senhor da glória. Então não se esqueça disso. Mês 10, a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou do seu Espírito em nossos corações, e nós estamos selados até o dia do Senhor, para a glória do seu nome. Você crê? Amém? Vamos nos colocar de pé então e vamos cear.